No vídeo de hoje nós veremos alguns elementos que fazem One Piece ser o sucesso que é. Isso daí não estou dizendo na questão de gosto, quem gosta ou não, mas sim por ser um fenômeno mundial, com vários recordes batidos, tanto com número de episódios feitos, mangás vendidos e tudo mais. No entanto, antes de continuar eu quero fazer a chamada. Eu sou André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E caso você não é inscrito, tenho uma proposta a você. Assista 3 vídeos do canal e se você achar pertinente com o seu cotidiano, considere se inscrever no mesmo. Agora, após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje? Falar da fama de One Piece é dispensável e meu objetivo aqui nesse vídeo é analisar alguns pontos, o que faz essa obra chegar a esse patamar que ele está. Então vamos aqui da primeira, que é a narrativa. One Piece tem uma narrativa brilhante, feita de forma assim quase que impecável. É lógico que em alguns momentos tem algumas falhas, não conseguem fazer uma explicação muito conexa, faz aquele Deus Ex Machina, porém, de uma forma geral, é muito boa. Então assim, se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a narrativa, eu daria 8,5 para 9. E o que faz isso ser tão bom? Primeiro fator que eu levanto, como que o autor apresenta a obra. Isso para mim é primordial. É um universo fantasioso, com vários poderes, com várias coisas diferentes, várias espécies e tudo mais. No entanto, ele não começa te vomitando todas essas informações. Mostra ali que é uma história de piratas, que vai estar no mar, e no primeiro momento nada demais. De repente os poderes vão apresentando aos poucos. O Luffy come o fruto do diabo, eles falam aqui que ele dá o poder, aí depois você descobre que o Luffy está esticando, aí por um tempo vocês vão vendo que tem outras pessoas que têm um fruto parecido, que nem o Bug que vai se separando, e que tem pessoas com forças descomunais, o próprio Zorro, o Morgan, e aos poucos eles vão trazendo esses elementos de forma gradativa, sem ter aquele choque. Por quê? Se você olhasse já no primeiro episódio, ele subindo lá no céu, com as pessoas com as asinhas e tudo mais, aquilo você fica chocado. Ah, muito bizarro isso. Isso de cara afastaria muita gente. É verdade. Porém, não é bem assim que o Oda faz. Ele vai te dando alguns elementos aos poucos. Ele vai molhando seu bico e fala, ó, agora aproveita a história. E um outro detalhe que me agrada bastante, que todas as coisas anormais que aparecem ali têm uma explicação por detrás. Que nem os poderes da fruta do diabo. Todos têm suas vantagens e suas desvantagens. E os golpes e os movimentos das pessoas seguem uma certa coerência. Os lugares e espécies diferentes também vão ter uma explicação. Por exemplo, na Long Land Long Ring, ou Long Ring Long Range, enfim, no qual tudo é esticado. Ali vai um pouquinho da questão de Darwin, do evolucionismo. Ou em Thriller Bark, que você tem um monte de zumbi. Eles vão concanetando com alguma lógica que faz sentido pra gente. E aos poucos, de forma mansa, serena, você vai compreendendo aquele universo ao ponto de não te espantar certas coisas que aparecem em você. Eu mesmo, no primeiro momento ali, quando eles foram pra Skypiea, eu já fiquei meio assim, ressabiado. Porém, depois eu vi que tem vários detalhes, fiquei satisfeito. E assim que eles chegaram em Thriller Bark, que eu vi os zumbis ali, eu já fiquei esperando o Oda me entregar a explicação por que aquele lugar é daquela forma. E aqui nós podemos caminhar por um segundo aspecto, que é a construção de personagens. Sempre, todo mundo que vai fazer uma parte relevante na história tem uma explicação, tem um background por detrás. E o Oda faz questão de nos mostrar isso, principalmente se for da tripulação. Se não é no momento ali que ele está entrando na tripulação que explica, durante a história vai trazendo detalhes por detalhes. As ações, por que aquelas pessoas possivelmente trairiam o bando ou não. O que faz uma pessoa agir daquela forma, que nem o Sanji, por que ele não gosta de desperdiçar comida e fica bravo com isso. Enfim, todo mundo vai tendo ali uma construção e você vai se conectando com aquele personagem. E aqui eu emendo num terceiro aspecto, que são cenas épicas. Então, todo mundo ali, você está ali dentro, está acompanhando, você se sente parceiro deles ali muitas vezes, você se sente na pele. Porque todos esses personagens, eles têm aspectos positivos e negativos. Igual nós, seres humanos, somos dotados de vícios e virtudes. Desta forma, humanizando a obra, se aproximando de nós, fazendo da arte imitação da vida, ou a vida imitação da arte. Toda história tem o potencial de ser boa
ou ruim. E o que faz a diferença nisso é a narrativa, ou seja, a forma como você conta os fatos. E nesse aspecto, o Oda nos dá uma lição assim genial de como introduzir os elementos numa história. Vamos ver aqui com detalhes, agora a partir ponto por ponto. Uma vez que você já está conectado com a obra e os personagens, o Oda começa a nos entregar os momentos épicos. Então, as batalhas, os momentos mais ferozes não acontecem do nada e vão para lugar algum. Então, ele não é apelativo de começar com uma grande guerra ou colocar um rete ali. Não, ele vai construindo e te mostra. Vou trazer 2 exemplos aqui apenas. A questão da Nami, quando ela está lá na vila, tem a construção do Arlong, que ele é um canalha, todo mundo pega ódio dele. A Nami, o esforço que ela fez desde pequena para roubar, para conseguir o dinheiro. E quando ela vai pagar o Arlong, ele a rouba. E ela fica ali desolada. Ela começa a esfaquear o braço. E o Luffy chega nela e fala, vem cá, você quer me ajuda? Ela falou, quero. Mais ou menos assim, não foi essa a ordem do diálogo. Mas a grande questão é, o Luffy faz aquela parede esfaquear, pega o chapéu, dá pra ela, sendo que o chapéu é o maior tesouro dele e tudo mais, pra quem está acompanhando. E ele caminha. Luffy. No anime, a trilha sonora dele chamando o Zoro, o Sop e o Sanji para ir para a batalha é fenomenal. Eles chegando ali, parando na entrada de Arlong. Izo! Não tem nem o que explicar, velho. No mangá, ele conseguiu transmitir essa ideia também. Não teve a questão da trilha sonora, óbvia, mas quando ele chega em Arlong e ele pergunta quem é você, ele fala o Luffy, ele pum, já chega logo dando uma porrada na cara do Arlong. Você fala, meu Deus, o quê? Sendo que aquele personagem ali era o Bambambam, o maioral da região. Um outro exemplo aqui é o resgate da Nico Robin em Enies Lobby. Eles parados ali, de frente com a CP9 e todo mundo lá naquela pose. E quando o Luffy manda, Sogen King, queima a bandeira, ele vai e atira. E naquele momento não foi só chocante para nós que ficou, nossa, olha aquilo, mas para a própria CP9, que eles ficaram, o quê? Como pode isso? Isso é uma vergonha. Até eles ficaram ultrajados. E depois eles partem para a briga, sem contar que tem alguns momentos épicos de lutas também, né? E um outro aspecto que eu separei também é a questão de mediar momentos de tensão, sério, com engraçados. Porque sempre que eles vencem uma batalha, eles estão ali se descontraindo. Ou mesmo alguns momentos ali de troca de arco, que tem piadas pra gente se ficar familiarizado com os personagens, dar algumas risadas e descontrair mesmo. Eu posso separar algumas cenas aqui do Luffy desenhando ali quando eles vão enfrentar um Homem-Peixe. Fala, Homem-Peixe? Mas como é um Homem-Peixe? Aí ele começa a desenhar e mostra para as pessoas que estão ali no barco. O Sanji e o Nakama lá, do amigo do Zoro que me fugiu a cabeça, é Sako ou o Johnny, não lembro qual dos dois, ou se os dois, mas enfim. Eles falam, não é assim. Aí o Luffy, peraí, deixa eu fazer outro desenho. E ele faz algo parecido. Então, aquilo ali para descontrair. Ou mesmo, depois ali de Skypiea, que eles derrotaram o Enel. Eles pegam os tesouros e acham que ele está roubando. E todo mundo vai odiá-los por causa disso, sendo que eles tinham dado um presente 1000 vezes maior, que era a coluna toda feita de ouro. Mas eles fogem, saem assim vazado para dar uma descontração, para a gente poder dar algumas risadas. Então sempre tem esses meio termos. Sem contar que depois desses momentos engraçados, ele vai explicando algum aspecto profundo da obra. Que nem aqui no Luffy desenhando, paralelo, depois explicou sobre os corsários. E outro exemplo também foi em Enies Lobby, que depois que eles terminaram, foi explicando um pouquinho quem é a família do Luffy, quem é o pai, quem é o avô. Enfim, foram trazendo alguns elementos, que como eu disse, ele vai incrementando aos poucos a narrativa. E o penúltimo aspecto que eu trago aqui é a técnica sanduíche, que o Oda faz muito bem. Então o que seria isso? Pega um pão de um lado, um pão do outro e uma salsicha no meio? Errado, não é nada disso. A técnica sanduíche consiste em você mesclar algo que já fez sucesso, antigo, com um novo.
Sabia não? Então você vai fazer no equilíbrio. E é justamente o que o Oda faz a série inteira. Todo momento ali tem referências de desenho de animação, de mitologia do mundo, que é bem famosa, de histórias, por exemplo, de Zopo, que eu já fiz do Sop e o Pastor Mentiroso. Enfim, várias, inúmeras. Daria para fazer uma sequência de 10 vídeos mostrando quais são as referências culturais que o Oda vai usando. Caracas. Então ele vai pegando ali um aspecto cultural famoso e mistura com outro. Aqui um exemplo rápido, o Chopper. O Oda, ele gostava muito de desenho animado dos Estados Unidos. Então ele colocou isso. Se você parar para analisar as ações do Chopper, os gestos deles, o jeito que ele anda, aquele barulhinho todo, lembra de animações tipo Pica-Pau, entre outras, Tom e Jerry. Porém, não perde a característica de seu anime, ele mistura isso com aquele outro. Um outro exemplo, em Thriller Bark. Thriller, se você pegar a música do Michael Jackson do mesmo nome, tem ali alguns efeitos de zumbi e tudo mais. Cabe aqui um pequeno parênteses. Thriller, em inglês, quer dizer conto de terror. Então, você pega ali zumbis, Frankenstein, outros elementos assim bem famosos da cultura pop e ele mistura. Porém, ele não faz de uma forma a copiar descaradamente. Ele deixa uma identidade própria do que vem a ser One Piece. Então você, por mais que você reconheça elementos ali de Frankenstein, zumbis e tudo mais, você fala, pô, tem uma lógica dentro do universo de One Piece. Não é algo jogado, não é algo, como eu já disse, assim, vai lá. O miserável é um gênio! E o último aspecto é meio que uma mistura de tudo que eu falei anteriormente. Porque ele consegue pegar esse monte de referências, esse monte de personagens, esse monte de história, coloca dentro de uma história que faça sentido, que tenha conexão. Do primeiro ao último episódio, tirando os fillers, lógico, estou falando dos canônicos, tudo ali tem uma conexão, tem um sentido, tem um porquê. Óbvio que às vezes eles fazem um exagero, com uma piada, com um personagem, enfim, mas não destenua, deixa uma história agradável. Por mais que tenha cerca de 1000 episódios, você consegue acompanhando. Uma coisa vai fazendo sentido, você tem certeza que o episódio 1 vai ser fundamental para você entender o que está acontecendo agora, nesse exato momento. Então por isso que se te perguntarem, a partir de que episódio assiste One Piece que fica bom? Se você quer assistir de fato, assista do primeiro. Porque você vai perder elementos ali que faz sentido para entender toda a história. Então fica assim. E aí, você concorda comigo que esses elementos que eu trouxe aqui no vídeo contribuem para o sucesso de One Piece? E você, percebe algum outro que eu não citei aqui? Deixe conosco aqui nos comentários, hein? E para fechar aqui eu quero fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai a Lilian, minha esposa, que me ajuda na estrutura desse canal como um todo. E hoje aqui, ó, esse cenário que ficou super bacana. E lógico, não poderei de deixar agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!